Ela olha a mensagem no WhatsApp pela terceira vez. O marido perguntou se ela pode pegar as crianças na casa da ex dele amanhã, mesmo sendo o dia dele. Ela já tinha marcado o único horário disponível no salão esse mês. Os dedos tremem um pouco enquanto digita, claro, sem problema. Antes de enviar, apaga tudo. Digita de novo. Tudo bem, amor. Apaga. Ok. Enviado. O estômago se contrai naquele jeito conhecido, aquele aperto que vem quando você engole mais uma vez o que queria dizer de verdade. Se você tem mais de 40 anos e vive esse momento de se fazer pequena para não incomodar, para manter a paz, para ser a mulher madura que não cria caso, este vídeo é seu mapa de saída. Porque existe um custo invisível toda vez que você se encolhe. Você não está sendo educada ou flexível, você está ensinando o mundo que suas necessidades são negociáveis. E pior, você está acreditando nisso também. Em 40 segundos eu vou te dar a frase exata que transforma esse padrão sem você precisar gritar, sem drama, sem virar a vilã da história. Se você quer recuperar sua força tranquila toda semana, se inscreva agora no canal, porque o que vem a seguir pode mudar como você ocupa espaço no mundo. E tem um detalhe específico que acontece no segundo 25 que você precisa ouvir. O cérebro feminino, depois dos 40, passa por uma revolução química que ninguém te conta. Os níveis de estrogênio que antes te faziam priorizar a harmonia a qualquer custo começam a cair. E de repente você sente uma vontade nova de falar verdades. Mas aí vem o problema. Você passou décadas praticando o contrário. Seu sistema nervoso foi treinado para detectar microexpressões de desaprovação e se ajustar instantaneamente. Aquele franzir de sobrancelha do parceiro, o suspiro da filha adulta, o silêncio pesado da chefe. Seu corpo responde antes mesmo da sua mente processar, se contraindo, se moldando, se fazendo menor. É um reflexo tão automático quanto piscar. E aqui está o segredo que prometi. A frase que quebra esse padrão não é não. Não é chega, não é nenhuma declaração dramática. É esta. Eu preciso de um momento para pensar sobre isso. Simples assim. Porque o que acontece quando você se dá esse momento? Você interrompe o reflexo automático de concordar. Você cria um espaço entre o pedido e sua resposta, onde sua verdade pode emergir. Mas tem uma armadilha aqui que quase todas caem. E em 2 minutos eu vou te mostrar exatamente como evitá-la. Porque dizer que precisa pensar sem saber o que fazer com esse tempo é como ter uma Ferrari sem saber dirigir. Você ganha o tempo, mas continua presa no mesmo loop mental de culpa e justificativas. O que você precisa é de um protocolo interno, um roteiro que te guia do preciso pensar até uma resposta que honra você sem destruir relações. E esse protocolo tem 4 passos que vou te ensinar usando situações reais de mulheres como nós. Situações que você vai reconhecer imediatamente. Imagine a Márcia, 53 anos, coordenadora de RH, casada há 28. O marido tem o hábito de marcar churrascos com os amigos sem avisar. E sempre no domingo que ela havia separado para organizar a semana. Ela já tentou conversar numa boa, já fez cara feia, já explodiu uma vez e se sentiu péssima depois. Nada muda. Sabe por quê? Porque ela nunca conectou seu limite com uma consequência real. Ela estabelece a regra, mas não define o que acontece quando a regra é quebrada. É como ter uma placa de não pise na grama num parque sem cerca e sem guarda. As pessoas vão pisar não por maldade, mas porque não existe estrutura que sustente o limite. Agora veja como Márcia aplicou o protocolo de 4 passos que vou te ensinar completo daqui a pouco. Domingo de manhã, marido anuncia o churrasco para aquele dia. Ela respira fundo, encara ele com calma. Carlos, você marcou o churrasco hoje sem me consultar. Isso me deixa frustrada porque eu havia planejado meu domingo e você sabe disso. Eu preciso de previsibilidade para organizar minha semana. Então aqui está o combinado. Se você marcar algo sem avisar com pelo menos 3 dias de antecedência, eu não vou participar e não vou organizar nada. Vou fazer meu programa original. Perceba, não teve grito, não teve drama, não teve ameaça vazia. Teve clareza e consequência. E o mais importante, ela cumpriu. No domingo seguinte, ele fez de novo. Ela pegou a bolsa, foi ao shopping sozinha, almoçou em paz, voltou no fim da tarde para uma cozinha destruída e simplesmente foi tomar banho. Ele nunca mais marcou nada sem avisar. Mas aqui vem algo que quase ninguém te conta sobre limites. O processo de estabelecer fronteiras saudáveis depois de décadas sem elas é como reaprender a andar. Seus músculos emocionais estão atrofiados. Sua voz treme quando você tenta ser firme. Seu coração dispara como se você estivesse em perigo real.
E sabe por quê? Porque para seu sistema nervoso primitivo, confronto significa risco de abandono e abandono para nossos ancestrais significava morte. Então, quando você vai estabelecer um limite, seu corpo entra em pânico, como se sua sobrevivência estivesse em jogo. O seu corpo sabota seus limites antes mesmo de você abrir a boca. Quando você vai estabelecer uma fronteira, principalmente se não tem prática, seu sistema nervoso entra em modo de ameaça. O coração acelera, a mandíbula trava, os ombros sobem, a voz fica aguda ou tremida. E sabe o que que a outra pessoa registra inconscientemente? Que você mesma não acredita no que está dizendo, que seu limite é negociável, que com um pouco de pressão você cede. Por isso, antes de qualquer conversa difícil, você precisa do protocolo calma. Primeiro, o corpo. Role os ombros para trás 3 vezes, soltando na descida. Abra e feche a mandíbula devagar, como se estivesse mastigando chiclete invisível. Isso libera a tensão acumulada. Segundo, o ar. Respire contando 4 na entrada, segure por 4, solte em 6. Faça isso 3 vezes. Seu sistema nervoso recebe o sinal de que não há perigo real. Terceiro, ajuste sua linguagem corporal e tom. Fale um tom mais baixo que o normal, mais devagar que o impulso. Mantenha o olhar suave, não desafiador nem fugídio. Esse conjunto manda uma mensagem poderosa. Estou segura do que digo, não preciso brigar para ser respeitada. Mas tem um detalhe neurológico fascinante que descobri estudando o trabalho da neurocientista Sarah McKay sobre cérebro feminino na meia-idade. Quando os seus níveis de estrogênio caem, a atividade no córtex pré-frontal, a área responsável por decisões e autocontrole, aumenta. Ao mesmo tempo, a amígdala, o centro do medo e da ansiedade em relação à aprovação social, fica menos reativa. É como se a natureza estivesse biologicamente te preparando para parar de se importar tanto com o que os outros pensam. Mas aqui está o problema: seus hábitos comportamentais foram construídos durante décadas sob influência hormonal diferente. Então você tem o hardware novo, mas está rodando o software antigo. É por isso que você sente essa dissonância, essa sensação de que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente como. E agora vem a parte que vai te surpreender. O poder verdadeiro não está em nunca ceder, está em escolher quando ceder. Porque rigidez não é força, é medo disfarçado. Uma mulher que recuperou seu poder sabe negociar sem se perder. Ela cede em coisas que não comprometem seus valores fundamentais e mantém firmeza absoluta no que importa. Mas como saber a diferença? Existe uma pergunta que clareia tudo instantaneamente, e vou te dar ela agora. Se eu ceder nisso, vou me ressentir comigo mesma depois? Se a resposta é sim, você não cede. Ponto. Se a resposta é não, você tem espaço para ser flexível sem se trair. A Silvia, 47 anos, descobriu isso da pior forma. Passou 15 anos cedendo em coisas pequenas no casamento. O marido escolhia sempre o restaurante. Ela cedia, afinal, tanto faz. Ele decidia o destino das férias, ela concordava, não quero criar caso. Ele controlava o controle remoto toda noite. Ela se ajustava, não é importante. Mas sabe o que aconteceu? Cada microconcessão foi um tijolo na parede de ressentimento que ela construiu. Até que um dia, numa sessão de terapia, ela disse uma frase que me marca até hoje. Eu me perdi de concessão em concessão, até não saber mais quem sou. E aqui está a reviravolta. Recuperar poder não significou revolucionar tudo de uma vez. Silvia começou com um experimento de 7 dias que vou compartilhar com você completo. Cada dia, uma micromudança. Segunda, ela escolheu o que iam jantar. Só isso. Terça, manteve sua opinião numa conversa em que normalmente concordaria para evitar debate. Quarta, disse: agora não, quando o marido quis falar de contas durante seu único momento de café em paz. Pequenos gestos, mas sabe o que aconteceu? Seu corpo começou a lembrar como é ocupar espaço. Sua voz ficou naturalmente mais firme. Sua postura mudou. E o mais surpreendente, o marido, depois do estranhamento inicial, começou a respeitá-la mais. Ele confessou meses depois: eu não sabia que você tinha preferências tão fortes. Achava que você genuinamente não ligava. Tem algo brutal acontecendo com mulheres da nossa idade que ninguém fala abertamente. Você foi criada para ser adaptável, para ler o ambiente e se moldar a ele. Sua mãe provavelmente te ensinou
que mulher inteligente é aquela que consegue o que quer sem confronto direto. Você pega mais moscas com mel do que com vinagre, ela dizia. E funcionava até certo ponto. Mas o que ninguém calculou é o preço acumulado dessa estratégia. Cada vez que você manipula, em vez de pedir diretamente, cada vez que seduz, em vez de exigir, cada vez que faz rodeios, em vez de ir direto ao ponto, você reforça a crença de que sua necessidade crua, sem adornos, não é legítima. Que você precisa de uma desculpa, uma justificativa, uma embalagem bonita para seu desejo ser aceitável. A Renata, 49 anos, me procurou exausta dessa dança, empresária bem-sucedida, mas em casa agia como adolescente pedindo permissão. Queria contratar uma diarista 2 vezes por semana, mas há meses preparava terreno com o marido. Deixava pesquisas de preço, casualmente abertas no computador, comentava sem querer como a amiga estava mais descansada depois de contratar ajuda, reclamava indiretamente do cansaço. Tudo menos dizer, vou contratar uma diarista porque preciso e podemos pagar. Um dia eu perguntei, Renata, o que aconteceria se você simplesmente anunciasse sua decisão? Ela ficou em silêncio por quase 1 minuto. Então disse, acho que nada, mas eu teria que lidar com o desconforto de não ser aprovada imediatamente. E esse é o ponto. O desconforto de não ter aprovação instantânea é tão insuportável que preferimos meses de manipulação sutil, mas manipulação é prima irmã do ressentimento. Você manipula, consegue o que quer, mas fica com raiva por ter precisado manipular. Ele cede, mas fica com a sensação de ter sido enganado. Ninguém ganha limpo. Vou agora aprofundar no que chamo de síndrome da boa menina envelhecida. É um fenômeno psicossocial específico que atinge mulheres que foram criadas para serem agradáveis, prestativas e nunca problemáticas. Durante a juventude, essa estratégia funciona porque você tem energia para sustentar a performance. Você consegue trabalhar o dia todo, cuidar da casa, atender todo mundo e ainda sorrir. Mas depois dos 40, quando a energia física diminui, quando as demandas se acumulam, quando você já deu tanto que não sobrou nada, o sistema entra em colapso. E o colapso não vem como explosão. Vem como apatia, como sensação de vazio, como aquela pergunta que surge às 3 da manhã. É só isso. Minha vida é só servir os outros? Agora eu vou te dar as frases salva-vidas que transformam esse padrão. São frases curtas que você pode usar imediatamente, hoje mesmo, e que estabelecem sua posição sem agressão. Primeira, eu vou falar quando eu puder falar bem. Use quando estiver prestes a explodir ou quando a conversa está escalando. Isso estabelece que você tem algo a dizer, mas escolhe o momento de dizê-lo com consciência. Segunda, isso não funciona para mim. Sem explicação, sem justificativa, sem elaboração. A frase completa. Terceira, agora não. Podemos retomar a 7, específica no tempo, clara no limite. Quarta, eu entendo o seu ponto e minha decisão continua sendo não. Valida outra pessoa, mas mantém sua posição. Quinta, preciso que você pare de fazer isso agora, direto, sem rodeios, quando um limite está sendo cruzado em tempo real. Sexta, vou considerar e te dou uma resposta até sexta. Estabelece prazo para decisão, evita pressão imediata. Sétima, essa conversa não está produtiva. Vamos parar por aqui. Encerra discussões circulares. Oitava, eu escuto sua opinião e vou manter minha decisão. Reconhece sem ceder. Nona, isso é importante para mim e espero que você respeite. Comunica valor pessoal. Décima, não estou disponível para isso. Simples, direto, sem portas abertas para negociação. Mas aqui vem um alerta vermelho que ninguém te dá. Quando você começa a estabelecer limites, depois de anos sendo flexível, as pessoas vão testar, vão empurrar mais forte inicialmente. Vão te chamar de mudada, difícil, problemática. Vão dizer que você não é mais a mesma. E sabe o que você responde? Verdade, não sou. Porque tentativa de te fazer voltar ao padrão antigo através de culpa é o último recurso de quem se beneficiava da sua pequenez. É o grito de desespero de um sistema que funcionava às suas custas. E aqui você tem duas escolhas: ceder à pressão e voltar a se encolher, provando que seus limites eram mesmo negociáveis. Ou manter a posição e deixar que o desconforto dos outros seja problema dos outros. Deixa eu te contar sobre um fenômeno que a psicóloga Harriet Lerner chama de change back reaction, a reação de mudança reversa. Quando você muda um padrão estabelecido em qualquer sistema,
seja família, trabalho ou amizade, o sistema inteiro se mobiliza para te fazer voltar ao papel antigo. É como se todos tivessem um script e você decidisse improvisar. O desconforto é coletivo. E a pressão para você voltar ao script conhecido é imensa. Vão usar culpa. Você não é mais a mesma, sinto falta da antiga você. Vão usar medo. Vai acabar sozinha com essa atitude. Vão usar vergonha. Todo mundo está comentando como você está diferente. Mas sabe o que isso significa? Que a mudança está funcionando. Que você está mexendo em estruturas que precisavam ser mexidas. Agora quero que você imagine uma cena: reunião de família, domingo de Páscoa. Sua cunhada, aquela que sempre tem um comentário sobre seu peso, sua roupa, suas escolhas de vida, solta mais uma das dela. Nossa, você está com cara de cansada. Devia cuidar mais de você. Antes você sorriria constrangida, faria uma piada autodepreciativa, mudaria de assunto, mas agora você tem ferramentas. Você olha para ela com calma, sem sorriso forçado, sem tensão no rosto. Que interessante você dizer isso. Eu me sinto ótima. E para. Não elabora, não justifica, não explica. O silêncio que vem depois não é seu para preencher, é dela. E esse silêncio é poderoso porque inverte a dinâmica. Antes, o comentário dela te colocava na defensiva. Agora, a sua não reação a coloca em evidência. A inadequação fica exposta. E o mais fascinante, quando você não morde a isca consistentemente, as pessoas param de pescar. Se você quer treinar essa força tranquila comigo toda semana, se inscreva no canal agora, porque o que vou revelar sobre o trabalho muda tudo que você achava que sabia sobre visibilidade profissional depois dos 40. Tem um fenômeno particular que acontece com mulheres da nossa idade no ambiente corporativo. Você entra na reunião, 10 pessoas na mesa, você é uma das 3 mulheres e provavelmente a mais velha. Você tem uma ideia brilhante, fundamentada em 20 anos de experiência, mas quando abre a boca, alguém interrompe. Você tenta retomar, outro alguém fala por cima. Você espera a vez e quando finalmente fala, um homem júnior repete sua ideia com outras palavras e leva o crédito. Você conhece essa cena? É tão comum que tem nome em inglês. Happy eating, quando ele repete o que ela disse e vira o dono da ideia. Mas sabe qual o erro fatal que cometemos? Deixamos passar. Não vale a pena criar caso, pensamos. Vão achar que sou problemática. E assim, de concessão em concessão, viramos invisíveis em nossa própria expertise. A Clara, 51 anos, gerente de projetos, mudou esse jogo com uma tática que vou te ensinar agora. Na próxima reunião que foi interrompida, ela parou. Esperou um segundo de silêncio e disse com voz calma e baixa: João, você me interrompeu. Eu estava falando. Simples, factual. Sem emoção, sem acusação, apenas nomeando o que aconteceu. João ficou vermelho, murmurou uma desculpa. Ela continuou como se nada tivesse acontecido. Mas sabe o que mudou? Tudo. Porque ela estabeleceu que percebe que não aceita. E quando o Marcos repetiu a ideia dela 15 minutos depois, ela fez algo ainda mais poderoso. Ótimo, Marcos, você está elaborando sobre o ponto que eu trouxe no início da reunião. Deixa eu expandir minha proposta original. Ela retomou a autoria sem brigar, sem acusar, apenas conectando os pontos para todos verem. Mas o verdadeiro truque está no que Clara faz antes de cada reunião importante. Ela pratica o que chama de pré-presença. 5 minutos antes, no banheiro ou no carro, ela faz o protocolo completo. Primeiro, ajusta a postura. Pés firmes no chão, coluna alongada, ombros para trás e para baixo. Segundo, aquece a voz. Fala algumas frases em tom mais baixo que o habitual, praticando projeção sem gritar. Terceiro, define suas 3 âncoras, os 3 pontos não negociáveis que vai defender na reunião. Quando entra na sala, seu corpo já sabe que tem direito de estar ali. Sua voz já está calibrada para ser ouvida. Sua mente já está clara sobre o que importa. E tem mais uma coisa que quase ninguém percebe sobre dinâmica de reuniões. Quem controla o ritmo, controla a conversa. Não é quem fala mais alto ou mais rápido, é quem estabelece as pausas. Observe na próxima reunião. A pessoa com mais poder real fala devagar, faz pausas, não tem pressa de preencher silêncios. Enquanto os inseguros falam rápido, atropelando palavras, com medo de perder a vez. Você pode usar isso a seu favor. Quando for sua vez de falar, comece com uma pausa de 2 segundos.
Olhe para todos antes de começar. Fale na metade da velocidade que seu nervosismo pede. Entre frases importantes, pause. Deixe a ideia pousar antes de continuar. Esse controle de ritmo manda uma mensagem subliminar poderosa. O que tenho a dizer vale a pena esperar. E as pessoas esperam, e escutam, e lembram. Vou te contar sobre uma técnica que aprendi com executivas seniores e que transformou minha presença em reuniões. Se chama bookending. Você abre e fecha cada ponto importante. Funciona assim. Você começa declarando o que vai dizer. Vou compartilhar 3 observações sobre este projeto. Então, compartilha. E termina resumindo. Essas foram minhas 3 observações: prazo, orçamento e equipe. Isso cria uma moldura mental que ajuda as pessoas a reter sua contribuição. É impossível ignorar ou esquecer o que você disse quando você literalmente desenha um mapa para eles. Mas agora vem a parte sobre vida social que vai mexer com você. Porque limite no trabalho e na família é uma coisa, limite com amigas de décadas é outra completamente diferente. Especialmente quando você é a amiga sempre disponível, a que resolve problemas de todos, a terapeuta não oficial do grupo. A Patrícia, 45 anos, era essa amiga. Celular tocava às 11 da noite, era drama da Fernanda com o ex. Sábado de manhã, mensagem da Lúcia precisando desabafar. Domingo à tarde, áudio de 20 minutos da Carla sobre problemas no trabalho. Patrícia atendia todas. Sempre, imediatamente. Até o dia em que seu filho de 16 anos disse: Mãe, você está sempre salvando todo mundo menos você mesma. Foi um soco no estômago. Ela percebeu que estava tão ocupada sendo o suporte emocional de todos que não tinha energia para a própria vida. Mas como estabelecer limites com amigas, sem parecer cruel, sem perder conexões de anos? Patrícia criou o que chamo de disponibilidade estruturada. Ela mandou uma mensagem no grupo: Meninas, amo vocês e quero estar presente de verdade quando conversamos. Por isso, vou começar a separar momentos específicos para nossas conversas importantes. Durante a semana, consigo responder mensagens urgentes, mas conversas longas vamos marcar com antecedência. Assim eu consigo dar atenção total para cada uma. Pronto. Sem drama, sem justificativa elaborada, sem pedido de desculpas. Ela estabeleceu que seu tempo tem estrutura e que presença de qualidade vale mais que disponibilidade constante. 2 amigas estranharam inicialmente, uma até disse que ela estava mudada. Mas sabe o que aconteceu depois de um mês? A qualidade das conversas melhorou drasticamente. Em vez de desabafos repetitivos sobre os mesmos problemas, as amigas começaram a trazer questões mais pensadas. A própria dinâmica do grupo mudou. E Patrícia recuperou 3 horas por dia. 3 horas que agora usa para academia, leitura ou simplesmente existir sem demanda. Mas tem um aspecto das amizades femininas, na meia-idade, que precisamos discutir abertamente. Muitas de nós temos aquela amiga que vive em crise perpétua. Sempre tem um drama, sempre precisa de socorro, sempre está no limite. E nós, na nossa programação de cuidadoras, absorvemos tudo, viramos o para-raio emocional. Mas sabe o que descobri? Algumas pessoas não querem soluções, querem audiência. E quando você está sempre disponível para ser audiência, você impede que elas desenvolvam suas próprias ferramentas de resolução. Você não está ajudando, está habilitando a dependência emocional. E aqui vem um ponto brutal sobre estabelecer limites na meia-idade. As pessoas vão te dizer que você está na menopausa, que é hormônio, que vai passar, vão patologizar sua clareza como se fosse desequilíbrio, vão medicalizar sua assertividade como se fosse problema. Não é. O que acontece é que depois de décadas priorizando todos menos você, seu corpo e mente dizem chega, e isso não é doença, é despertar. É o que a psicóloga Christiane Northrup chama de rewiring. Seu cérebro literalmente se reconecta para priorizar a autenticidade sobre a aprovação. Os hormônios não estão te deixando louca, estão te deixando lúcida. A questão é, o que você vai fazer com essa lucidez? Vou te contar sobre a Teresa, 56 anos, que usou essa lucidez para revolucionar silenciosamente sua vida. Casada há 30 anos, 3 filhos adultos, dona de casa a vida toda. Um dia acordou e percebeu que não conhecia uma única pessoa que não fosse através do marido ou dos filhos. Não tinha uma amiga que fosse só sua. Não tinha um hobby que não servisse à família. Não tinha uma opinião que não fosse filtrada pelo o que vão pensar.
Ela podia ter entrado em crise, podia ter explodido tudo, mas Teresa fez algo mais inteligente e sustentável. Criou o que ela chamou de Projeto Eu. Cada semana, uma ação que era 100% sobre ela e para ela. Semana um, se matriculou em aula de cerâmica. Não contou para ninguém. Semana 2, foi ao cinema sozinha, filme que só ela queria ver. Semana 3, abriu uma conta bancária só sua e começou a separar pequenas quantias. Semana 4, entrou num grupo de caminhada de mulheres 50 mais. Pequenos atos de rebeldia amorosa. 6 meses depois, Teresa tinha vida própria dentro do casamento. Tinha amigas que o marido nem conhecia. Tinha projetos que não precisavam da aprovação de ninguém. E o mais surpreendente, o casamento melhorou. Porque uma mulher com vida própria é muito mais interessante que uma que só existe em função dos outros. O marido, que há anos reclamava que ela estava apagada, de repente tinha curiosidade sobre o que ela fazia nas tardes de quarta. Os filhos, que a tratavam como secretária emocional, começaram a vê-la como pessoa. Mas o principal, Teresa, começou a se ver como pessoa também. Deixa eu aprofundar no que acontece neurologicamente quando você estabelece um limite pela primeira vez. Seu córtex pré-frontal, a parte executiva do cérebro, envia sinais para o resto do sistema dizendo: vamos fazer algo diferente. Imediatamente, a amígdala, seu sistema de alarme, dispara: perigo, mudança, possível rejeição. Seu corpo é inundado por cortisol, o hormônio do estresse. Suas mãos suam, seu coração acelera, sua voz treme. É por isso que é tão difícil. Você está lutando contra milhões de anos de evolução que dizem que ser excluída do grupo é perigoso. Mas aqui está a mágica. Cada vez que você mantém o limite, apesar do desconforto, você cria novas vias neurais. Seu cérebro aprende: ok, estabeleci limite e não morri. Na próxima vez, a reação é um pouco menor. E na próxima, menor ainda. Até que estabelecer limites se torna tão natural quanto era ceder. Agora preciso te alertar sobre os sabotadores internos que vão aparecer quando você começar a mudar. Primeira culpa. Vai te dizer que você está sendo egoísta, que mulher de verdade se sacrifica, que você devia estar grata e não reclamando. Responda para a culpa. Obrigada pela preocupação, mas estabelecer limites saudáveis não é egoísmo, é sanidade. Segundo, o medo. Vai te dizer que vão te abandonar, que você vai ficar sozinha, que ninguém vai te amar se você não for conveniente. Responda para o medo. Prefiro ser amada por quem sou do que necessária pelo que faço. Terceiro, a vergonha. Vai te dizer que você deveria ter feito isso há 20 anos, que agora é tarde, que você perdeu tempo demais. Responda para a vergonha. O melhor momento era ontem. O segundo melhor é agora. Quarto, a dúvida. Vai questionar se você tem direito de querer mais, se não está pedindo demais, se não deveria se contentar. Responda para a dúvida. Tenho direito a uma vida que me representa, não apenas que me acomoda. Se você está pronta para transformar esses sabotadores em aliados, se inscreva agora no canal. Toda semana, mais ferramentas para a sua revolução silenciosa. Porque o que vou revelar agora sobre o mapa de 7 dias é o que faz a diferença entre mudança temporária e transformação permanente. Dia 1, segunda-feira, você vai praticar o não preventivo. Sabe aquele convite que você já sabe que não quer aceitar, mas vai dizer sim por educação? Hoje você diz não de primeira. Agradeço o convite, mas não vai dar. Ponto. Sem explicação elaborada. O segredo: fazer isso com algo pequeno, baixo risco. Recusar o cafezinho que você não quer. Dizer não para a reunião que não precisa de você. Microprática para o músculo do limite. Mas vou te dar um script mais detalhado. Quando alguém te convidar para algo, antes de responder automaticamente sim, faça uma pausa de 3 segundos. Respire. Pergunte a si mesma: eu quero isso ou estou apenas evitando desapontar? Se a resposta for a segunda opção, seu script é: que gentileza o convite. Infelizmente não vou conseguir. Se a pessoa insistir, já tem o compromisso é com você mesma, mas isso eles não precisam saber. Dia 2, terça, você vai manter uma opinião impopular. Numa conversa qualquer, quando todos concordarem sobre algo que você discorda, você vai dizer sua verdade. Não precisa convencer ninguém. Apenas registrar: eu vejo diferente, e manter. Mesmo com olhares, mesmo com questionamentos. Sua opinião existe e é válida, independente de consenso. Vou te dar um exemplo prático. Estão todos falando mal de alguém e você não concorda. Em vez de ficar quieta ou fingir concordar, você diz: interessante, minha experiência com ela foi diferente. E para.
Não precisa defender a pessoa, não precisa justificar. Apenas registra que existe outra perspectiva. O desconforto que vai surgir na mesa não é seu para resolver. Você apenas praticou ter voz própria. Dia 3, quarta, você estabelece um ritual de transição. Entre trabalho e casa, ou entre demandas do dia e momento seu, você cria um ritual de 5 minutos que marca: agora eu mudo de modo. Pode ser trocar de roupa conscientemente, lavar o rosto com atenção total, fazer um chá em silêncio. O importante, nesses 5 minutos, nenhuma demanda externa existe. Seu celular fica longe, sua atenção é sua. Esse ritual ensina seu sistema nervoso que você tem controle sobre suas transições. Vou detalhar mais. Escolha um gatilho físico para marcar a transição. Pode ser tirar os sapatos e colocar um chinelo específico. Pode ser passar um creme com um perfume que você ama. Pode ser acender uma vela. O importante é que seja sempre o mesmo gesto. Seu cérebro vai associar esse gesto com agora é meu momento e vai automaticamente mudar seu estado mental. Dia 4, quinta. Você pratica pedir diretamente. Escolha algo que normalmente você rodearia, manipularia ou desistiria. E peça: quero jantar naquele restaurante hoje. Preciso de ajuda com isso. Gostaria que você parasse de fazer tal coisa. Direto, sem preparação de terreno, sem sedução. O desconforto que você vai sentir é o preço da autenticidade. Vale pagar. Mas aqui vai uma dica de ouro. Quando você pedir, não encha de justificativas. Quero ir naquele restaurante, ponto. Não quero ir naquele restaurante porque faz tempo que não vamos e vi uma resenha boa e acho que você vai gostar. E quanto mais você explica, mais parece que está pedindo permissão em vez de expressando desejo. Dia 5, sexta. Você toma uma decisão difícil que está procrastinando. Aquela conversa que está evitando. Aquele limite que precisa estabelecer. Aquela mudança que está adiando. Hoje você decide. Não precisa executar ainda, mas decide e comunica sua decisão para alguém, criando responsabilidade externa. Decidi que vou fazer X, te conto como foi. Decisão comunicada, decisão energizada. Mas vou além. Escreva a decisão no papel, com caneta. Eu, seu nome, decidi que decisão, assine e deite. Esse ato físico de escrever cria um compromisso mais profundo que apenas pensar ou falar. Dia 6, sábado. Você faz algo só para você, sem utilidade, sem produtividade, sem servir ninguém, deitar na grama e olhar nuvens, dançar sozinha na sala, comprar flores para você mesma. O ato em si é menos importante que a mensagem que você manda para si mesma. Eu mereço um momento sem função, mas quero que você vá além. Faça isso no horário que normalmente você estaria servindo alguém. Sábado de manhã, quando normalmente faria faxina, vá tomar um café na padaria com um livro. Domingo à tarde, quando organizaria a semana de todos, tome um banho de banheira. A transgressão consciente do padrão de serviço é terapêutica. Dia 7, domingo. Você revisa a semana e escolhe uma prática para manter. Das 6 experiências, qual mexeu mais com você? Qual foi mais difícil? Qual trouxe mais clareza? Essa se torna sua prática regular. Porque mudança sustentável não é revolução dramática. É repetição consciente de pequenos atos de autorrespeito. Mas aqui está o segredo. Escreva o que você sentiu em cada dia. Não o que fez, mas o que sentiu. Quando disse não, senti alívio misturado com culpa. Quando pedi diretamente, senti medo, mas também orgulho. Esse registro emocional é seu mapa de transformação. Você vai poder ver sua evolução não em ações, mas em como se sente ao agir. Mas agora vem as objeções que sei que estão aparecendo na sua mente. E se eu fizer tudo isso e meu casamento acabar? Vou te dizer algo duro. Um casamento que só funciona com você pequena não é casamento, é prisão dourada. Se seu parceiro só te ama submissa, ele não te ama. Ama o serviço que você presta e você merece mais. Mas deixa eu te contar um segredo. A maioria dos casamentos não acaba quando a mulher estabelece limites. Eles se transformam. Alguns melhoram dramaticamente porque finalmente há duas pessoas inteiras na relação. Outros revelam problemas que sempre existiram, mas estavam mascarados pela sua sobreadaptação. E alguns sim terminam. Mas mesmo esses términos são libertação, não fracasso. E se meus filhos me acharem uma mãe ruim? Filhos adultos que precisam de mãe capaz para se sentirem amados, precisam de terapia, não de mais sacrifício seu.
Você não está ajudando eles ao se manter pequena. Está ensinando que mulheres não têm direito a limites. Está modelando para suas filhas que o destino feminino é servir. Está mostrando para seus filhos que mulheres existem para a conveniência deles. Quando você estabelece limites, você ensina autonomia, responsabilidade e respeito mútuo. Essas são lições muito mais valiosas que qualquer serviço que você possa prestar. E se eu perder meu emprego? Se seu emprego depende de você aceitar desrespeito constante, você não tem emprego, tem exploração remunerada. E aos 40, 50, 60 anos, você tem experiência demais para aceitar migalhas. Mas vamos ser práticas. Antes de estabelecer limites radicais no trabalho, construa sua rede de segurança. Atualize seu currículo, ative seus contatos, pesquise o mercado, estabeleça limites do lugar de quem tem opções, não de quem está desesperada. Poder de barganha é poder real. Mas e se ele ficar magoado quando eu estabelecer limites? Deixa eu te contar um segredo. Magoar não é agredir. A mágoa dele com seu limite é sobre a expectativa dele, não sobre sua ação. Você não é responsável por gerenciar os sentimentos dos outros. Você é responsável por comunicar com clareza e respeito. O que ele faz com isso é escolha e responsabilidade dele. E mais, às vezes a mágoa é necessária. É o preço do crescimento. É o desconforto que precede a mudança. Proteger todos de toda mágoa é manter todos infantilizados, inclusive você. E se eu recair e voltar aos padrões antigos? Você vai várias vezes e tudo bem. Mudança não é linha reta, é espiral ascendente. Você volta ao padrão, mas volta consciente. Percebe mais rápido. Corrige com menos culpa. Cada recaída é uma oportunidade de praticar autocompaixão em vez de autopunição. E sabe o que descobri? As recaídas são parte essencial do processo. Elas te mostram exatamente quais situações ainda te desafiam, quais gatilhos ainda te capturam, onde você precisa de mais atenção e prática, e se descobrir que o problema sou eu. Essa é a objeção mais profunda e a que mais paralisa. E vou te dizer, sim, parte do problema é você. Você que aceita o inaceitável. Você que não comunica suas necessidades. Você que se faz pequena. Mas sabe o que isso significa? Que a solução também está em você, que você tem poder de mudança, que não precisa esperar ninguém mudar para a sua vida melhorar. E isso não é problema, é liberdade. É a descoberta mais libertadora que você pode fazer. Você é autora da sua história, não apenas personagem coadjuvante na história dos outros. Agora eu vou te contar sobre o erro mais comum que anula qualquer tentativa de estabelecer limites. E é tão sutil que você provavelmente faz sem perceber. É o que chamo de limite pergunta. Você diz, será que dava para você não fazer isso? Em vez de preciso que você pare de fazer isso? Você diz, você acha que consegue me ajudar? Em vez de preciso de ajuda com isso. A interrogação transforma seu limite em negociação. Dá para outra pessoa o poder de decidir se seu limite é válido. E pior, comunica que você mesma não tem certeza. Outro erro fatal: justificar demais. Não posso ir porque tenho médico e depois preciso passar no mercado e minha mãe está chegando. E cada justificativa que você adiciona enfraquece sua posição. Porque parece que você está pedindo permissão, como se precisasse de motivos suficientemente bons para dizer não. Seu não é razão suficiente. Não vou poder é uma frase completa. E tem o erro da ameaça vazia. Se você fizer isso de novo e não completa, ou completa com algo que ambos sabem que você não vai cumprir. Eu vou embora. Mas você nunca vai. Acabou, mas nunca acaba. Ameaça vazia treina as pessoas a ignorar seus limites. É melhor não ameaçar do que ameaçar e não cumprir. A ironia defensiva é outro sabotador. Você está magoada, mas faz piada. Está com raiva, mas usa sarcasmo. Ah, claro, como sempre eu que resolvo tudo, né? Super normal. A ironia é agressão disfarçada de humor. E todos sentem agressão, mas você pode negar. Era brincadeira. Não era. E todos sabem. Use clareza, não sarcasmo. E o pior de todos, o limite retroativo. Você aceita, aceita, aceita e depois explode. Eu sempre faço tudo e ninguém reconhece. Mas como vão reconhecer se você nunca comunicou que estava sobrecarregada? Se sempre sorriu e disse que estava tudo bem. Limite retroativo é injusto porque cobra retroativamente o que nunca foi combinado. Deixa eu te mostrar como a Ana, 48 anos, corrigiu esses erros em tempo real. Situação: cunhado sempre deixa os filhos na casa dela sem avisar.
Antes, ela fazia o erro do limite pergunta: será que dava para avisar antes? Ele concordava e continuava fazendo. Agora, ela estabelece com clareza: Roberto, você deixou as crianças aqui sem avisar de novo. Amo meus sobrinhos, mas preciso de aviso de pelo menos um dia. Se aparecer sem avisar, não vou poder receber. Ele testou. Apareceu no sábado seguinte, 3 crianças no carro. Ana, com coração apertado, mas voz firme. Roberto, conversamos sobre isso. Hoje não vai dar. Você precisa fazer outros arranjos. Foi horrível? Foi. Ele ficou furioso? Ficou. A família inteira comentou? Comentou. Funcionou? Perfeitamente. Nunca mais apareceu sem avisar. E o mais importante, Ana descobriu que sobreviver ao desconforto de manter um limite é infinitamente melhor que viver no desconforto constante de não ter limites. E agora chegamos ao momento que prometi desde o início, a revelação que estava semeada em cada exemplo, cada ferramenta, cada história. Você percebeu o padrão? Em cada transformação não foi o grito que trouxe respeito, não foi a explosão, não foi o ultimato dramático, foi a consistência silenciosa, a pequena ação repetida, o limite calmo mantido. Porque aqui está a verdade que muda tudo. Poder não é volume, é coerência. Quando seu limite tem consequência real e sua presença tem calma genuína, o mundo aprende como te tratar. E mais importante, você lembra como se tratar. Você para de se encolher, não porque ficou durona, mas porque ficou inteira. Não porque ficou insensível, mas porque ficou consciente. Não porque parou de amar, mas porque incluiu você mesma no círculo do seu amor. Respeito começa no espelho, no jeito que você fala consigo mesma quando erra, no tempo que você se dá para descansar sem culpa, nas promessas que faz para si e cumpre, no não que você se dá quando está exausta, no sim que você se permite quando quer algo. Cada gesto de autorrespeito é um tijolo na construção da sua presença. E presença não se grita, se constrói, dia após dia, escolha após escolha, limite após limite. Você não precisa de permissão para existir inteira. Não precisa de aprovação para ter necessidades. Não precisa de consenso para estabelecer limites. Você precisa de prática, de paciência consigo mesma, de comprometimento com sua própria dignidade. E quando você mantém esse comprometimento, quando você escolhe consistentemente seu próprio respeito, algo mágico acontece. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam, as neutras se ajustam. E você finalmente respira no seu tamanho real, sem se encolher, sem se inflar, apenas sendo inteira, presente, inabalável na sua calma. Isso não é ser difícil, é ser real. Não é ser problemática, é ter substância. Não é menopausa, é maturidade consciente. E está disponível para você, agora, hoje, neste exato momento. Mas antes de encerrar, preciso compartilhar algo que descobri trabalhando com centenas de mulheres nessa faixa etária. Existe um momento específico, um ponto de virada que marca o antes e o depois na jornada de recuperação do poder pessoal. Para algumas acontece no banheiro, chorando depois de mais uma discussão, onde cedeu. Para outras, dirigindo sozinha, quando percebem que não conseguem lembrar da última vez que escolheram a música no próprio carro. Para muitas, acontece de madrugada, insônia atacando, quando a pergunta surge cristalina: como foi que eu cheguei aqui? Como foi que me perdi tanto? Esse momento de clareza dolorosa é presente, é o início, é seu sistema interno dizendo: chega, merece mais. Mas entre esse momento e a mudança real existe um vale que poucos falam sobre, o vale da resistência interna. Porque mudar padrões de décadas não é apenas questão de decisão, é questão de reprogramação celular. Cada célula do seu corpo foi treinada para o padrão antigo. Cada neurônio conhece o caminho da submissão. Cada músculo sabe se contrair para ocupar menos espaço. Vou te contar sobre a Beatriz, 52 anos, que me procurou exatamente nesse vale. Ela tinha tido seu momento de clareza, tinha lido todos os livros, tinha feito terapia. Intelectualmente, entendia tudo. Mas quando chegava a hora de agir, o corpo traía. A voz sumia, as mãos tremiam, o estômago revirava. É como se meu corpo tivesse vida própria, ela disse. Minha mente quer estabelecer o limite, mas meu corpo entra em pânico. E é exatamente isso que acontece. Seu corpo tem memória. E a memória corporal é mais forte que a compreensão intelectual. Por isso, criei
o que chamo de protocolo de integração somática. Não basta entender com a mente. Você precisa ensinar o corpo. Primeira etapa, mapeamento corporal. Durante uma semana, observe onde no corpo você sente cada emoção. Culpa onde aparece, estômago, garganta, peito, medo de desagradar, ombros, mandíbula, respiração. Anote. Crie seu mapa pessoal. Porque para mudar, você precisa primeiro conhecer. Segunda etapa, diálogo corporal. Quando sentir a contração familiar, em vez de lutar contra, converse com ela. Oi, tensão no peito, eu te vejo. Eu entendo que você está tentando me proteger, mas eu estou segura. Podemos relaxar. Parece estranho? É transformador. Você para de brigar com seu corpo e começa a ser aliada dele. Terceira etapa, recondicionamento gradual. Comece com situações de baixo risco. Diga não para o vendedor de loja. Estabeleça preferência sobre o jantar. Pequenos atos onde o perigo é mínimo, mas o corpo ainda reage. Cada vez que você age, apesar da reação corporal, e sobrevive, você ensina seu sistema nervoso. Olha, estabeleci limite e nada de terrível aconteceu. A Beatriz praticou por 3 meses. No início, mal conseguia dizer não para a vendedora de cosméticos do shopping. 3 meses depois, ela fez algo impensável. Numa reunião de família, quando a sogra começou o discurso passivo-agressivo de sempre sobre como ela não cuida direito da casa, Beatriz levantou, pegou sua bolsa e disse: Dona Maria, quando a senhora estiver pronta para uma conversa respeitosa, me avise. Até lá, eu vou estar em casa. E saiu. A família inteira em choque. O marido foi atrás, ela manteve a posição. E sabe o que aconteceu? A sogra nunca mais fez comentários daquele tipo. Mas o mais importante não foi a mudança externa, foi a mudança interna. Beatriz me disse: pela primeira vez em 30 anos, eu me senti dona do meu corpo. Como se finalmente estivéssemos do mesmo lado. E essa é a chave: integração. Mente e corpo trabalhando juntos, não em guerra. Agora eu vou compartilhar algo que raramente se discute: o luto que vem com o empoderamento. Porque quando você começa a se tornar quem realmente é, você também precisa enterrar quem você foi. E isso dói. Você vai sentir saudade da mulher que agradava a todos, mesmo que ela te sufocasse. Você vai ter nostalgia da simplicidade de apenas ceder, mesmo que te custasse a alma. Você vai questionar se vale a pena todo esse trabalho, toda essa luta. A Marina, 46 anos, me descreveu perfeitamente. É como se eu estivesse matando uma versão de mim que, apesar de tudo, me manteve segura por décadas. Ela não era feliz, mas era conhecida. Agora, estou virando alguém que nem eu mesma reconheço ainda. É aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Esse luto é normal, é necessário, é parte integral da transformação. Você não pode renascer sem morrer primeiro. E a morte da mulher que se encolhe para caber nas expectativas dos outros é uma morte que merece ser chorada. Ela te serviu, te protegeu, te manteve funcionando quando você não tinha outras ferramentas. Agradeça a ela. Honre o serviço que ela prestou. E então, gentilmente, deixa ela ir. Mas aqui vem algo crucial. Nem todos vão celebrar a sua transformação. Algumas pessoas vão ativamente tentar te sabotar. E não são necessariamente pessoas más. São pessoas que se beneficiavam do seu padrão antigo, conscientemente ou não. O marido que, de repente, precisa assumir responsabilidades que eram automaticamente suas. A amiga que perde a terapeuta gratuita disponível 24/7. O chefe que não tem mais a funcionária que aceita tudo sem questionar. Essas pessoas vão usar táticas sofisticadas para te fazer voltar ao padrão antigo. Vão usar nostalgia. Lembra quando você era mais leve, mais divertida? Tradução: quando você não tinha limites. Vão usar comparação. A fulana não reclama disso. Tradução: por que que você não pode continuar se sacrificando como ela? Vão usar invalidação. Você está exagerando, fazendo tempestade em copo d'água. Tradução: seus sentimentos não são importantes. Reconhecer essas táticas é metade da batalha. A outra metade é ter respostas prontas. Sim, eu mudei. Estou mais alinhada com quem realmente sou. Cada pessoa tem suas próprias necessidades e limites. Minha experiência é válida, mesmo que você não compreenda. Respostas calmas, não defensivas, que não abrem espaço para debate. Agora vou te dar uma ferramenta poderosa que chamo de auditoria de energia. Pegue uma folha, divida em 3 colunas. Primeira coluna: pessoas, atividades que te energizam. Segunda: pessoas, atividades neutras. Terceira: pessoas, atividades que te drenam.
Seja brutalmente honesta. Aquela amiga que você atende por obrigação, coluna 3. O trabalho voluntário que você ama, coluna 1. O grupo de WhatsApp da família, provavelmente coluna 3. Agora vem a parte difícil. Você precisa ativamente aumentar o tempo na coluna 1 e diminuir na coluna 3. Mas não posso simplesmente cortar pessoas da minha vida. Não estou dizendo para cortar, estou dizendo para estabelecer limites. Aquela amiga que drena, limite o tempo de conversa. O grupo de WhatsApp, silencie e cheque uma vez por dia. O segredo é ser intencional com sua energia. Ela não é infinita. E depois dos 40, você sente isso mais que nunca. A Valéria, 55 anos, fez essa auditoria e descobriu algo chocante. 80% do seu tempo estava na coluna 3. 80%. Ela estava vivendo uma vida que a drenava constantemente. Não é à toa que estava exausta, irritada, sem libido, sem criatividade. Ela estava em déficit energético constante. Levou 6 meses, mas ela reorganizou sua vida. Saiu de 2 comitês que odiava. Limitou visitas à mãe tóxica para uma vez por mês. Parou de ser organizadora oficial de todos os eventos de família. E sabe o que aconteceu? Ela voltou a pintar paixão abandonada há 20 anos. Conheceu um novo parceiro que a respeita. Perdeu 10 quilos, sem dieta, apenas porque parou de comer emocionalmente para compensar a insatisfação. Mas quero ser clara sobre algo. Estabelecer limites não é sobre se tornar fria ou distante. É sobre se tornar seletiva com sua proximidade. É sobre escolher conscientemente onde investir sua presença completa. Quando você para de estar parcialmente disponível para todos, você pode estar completamente presente para quem importa, incluindo você mesma. Tem uma frase da poeta Mary Oliver que resume tudo. Diga-me, o que você pretende fazer com sua única, selvagem e preciosa vida? Aos 40, 50, 60 anos, essa pergunta ganha urgência. Você não tem mais tempo para desperdiçar sendo quem você não é. Não tem mais energia para gastar mantendo a paz às suas próprias custas. Não tem mais anos para adiar sua autenticidade. E aqui está a ironia final. Quando você para de tentar ser amada por todos, você se torna verdadeiramente amável. Não a versão diluída, adaptável, conveniente de você, mas a versão real, com arestas, opiniões, necessidades e limites. Essa versão atrai as pessoas certas e repele as erradas. E isso é exatamente como deve ser. Vou terminar com a história da Rosa, 61 anos, que me procurou achando que era tarde demais para mudar, 61 anos de padrões, 4 décadas de casamento, filhos, netos, uma vida inteira construída sobre o alicerce de se fazer pequena. Que direito eu tenho de mudar as regras agora? Ela perguntou. E eu respondi, todo direito. Porque as regras nunca foram justas. Rosa começou pequeno, um não aqui, um prefiro assim ali. Minúsculos atos de rebelião. O marido estranhou, os filhos questionaram, ela persistiu. Um ano depois, ela me mandou uma mensagem que guarda até hoje. Ontem, minha neta de 5 anos me viu estabelecer um limite com o avô dela. Depois ela veio, disse, vovó, você é forte. E eu pensei, sim, finalmente sou. E ela tá vendo. E vai crescer sabendo que mulheres podem ser fortes. Essa é a herança real. Não é o que você faz pelos outros. É quem você é diante deles. Cada vez que você se encolhe, você ensina. Cada vez que você se posiciona, você ensina. A questão é, o que você quer ensinar? Se você chegou até aqui, você está pronta. Pronta para parar de pedir desculpas por existir. Pronta para ocupar seu espaço sem explicações. Pronta para a revolução silenciosa que começa com um não calmo e termina com uma vida autêntica. Inscreva-se no canal agora. Toda semana mergulhamos mais fundo nessa jornada. Você não está sozinha. Somos milhares redescobrindo nosso poder aos 40, 50, 60, 70. Elegantes em nossa firmeza, serenas em nossos limites, implacáveis em nosso autorrespeito. Bem-vinda ao seu poder verdadeiro. Ele sempre esteve aí, esperando você parar de se encolher, para finalmente aparecer